A paz do Senhor Jesus! Bom dia, povo de Deus! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um devocional. Eu tava com saudade de falar essa frase. Muito Fala, minha bom. gente, paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. São 6h07 da manhã. Estamos aqui para a glória de Deus, retornando com o nosso devocional diário. Todo dia vai ter um devocional aqui. Vamos encerrar, em nome de Jesus, agora esse livro de Salmos. São 150 salmos e estamos aqui hoje para poder continuar essa jornada, né? Paramos aí por alguns motivos, mas Deus tem nos impulsionado a voltar, e nós somente obedecemos às ordens dele, tá? Acorda, meu povo! Gente, vamos lá, vamos iniciar com o nosso momento de oração, como a gente sempre faz, tá bom? Hoje nós vamos fazer o devocional do Salmo de número 44. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui nesse momento de oração, glorificando e exaltando o teu nome sempre, meu Pai, crendo que tua bondade e misericórdia, a tua poderosa mão está estendida sobre as nossas vidas e sobre as pessoas também, ó Pai, que tem nos acompanhado nesse tempo, meu Deus Todo-Poderoso. Abençoa teu povo, que venha ser, ó Pai, um devocional onde as pessoas possam sentir a tua presença e entender a tua vontade em meio a dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Voltamos, estamos de volta. Teve gente que falou assim: ai, a gente gostou, carinho, de vocês dois pregando juntos, vocês podiam voltar com o devocional. Estamos aqui. Vambora, então. Salmo de número 44, gente, é um salmo que tem 26, amor? 20, 26 versos. 26 versos. Então é grande, não vai dar pra gente fazer a leitura dele todo aqui. Precisa ser algo rápido, né? Então você vai fazer a leitura na sua casa. Pega papel, pega caneta, se você pode. Acompanhe com a gente aqui alguns versos que saltou aos nossos olhos e a gente vai pontuar aqui com vocês, Se tá bom? estiver no ônibus aí, no BRT, no metrô, saca aquele tua cadernetinha que você tem na bolsa aí, aquele teu bloquinho com a canetinha, né? E vai, ó, anotando, tá bom? Então anote no teu bloco de notas no telefone celular também, vai pausando o vídeo aí. Deus é bom. Meu marido costuma dizer que informação não anotada é informação perdida. E você não quer perder nada, né? Vamos lá. Vamos lá, aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. O verso de número 1 diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos nossos pais nos contarem o que fizeram outrora em seus dias. Verso de número 2: Com tua mão expuseste as nações e estabeleceste o nosso país, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi a sua espada que eles conquistaram a terra, nem o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradastes dele. Lindo 1 ao 3, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não, Já? pode começar aí. Gente, o que me chamou a atenção nesse momento é que o salmista, ele começa voltando os seus olhos para o passado, onde os feitos de Deus foram contados de geração em geração. É isso que está no versículo de número 1. E aqui eu já trago um pequeno aprendizado para a gente aqui nessa manhã, que a tradição oral, e aí até lembro um pouquinho daquilo que a gente falou, né, pregou, sobre a tradição. A tradição oral foi um fator importante e impactante para manter a fé de Israel viva, para manter de pais para filhos essa fé, para mostrar o Deus a qual eles serviam. Então, logo, nós não podemos, eu ainda não tenho filho, eu e Fábio, nós não podemos privar os nossos filhos, não podemos privar as pessoas, nós não podemos privar a próxima geração desse conhecimento. Então, nós não podemos nem sonegar as experiências que a gente teve com Deus. Então, o que Deus quer falar com a gente nessa manhã, nesse salmo aqui, é que é a nossa responsabilidade em contar os feitos de Deus para as próximas pessoas, para as pessoas ao nosso redor. Então, o que a gente está fazendo aqui, esse vídeo aqui para vocês, essa gravação, enfim, esses devocionais, tudo isso que está acontecendo aqui, é que tudo que a gente vive, tudo que a gente recebe de Deus, não pode ser guardado para a gente. A gente precisa passar adiante. E a pergunta é, o que Deus tem feito na sua vida e você não tem aberto a sua boca para contar, seja para os seus filhos, para contar, seja no seu trabalho, no ambiente em que você vai? As pessoas que estão à nossa volta precisam saber do nosso testemunho e das experiências que tivemos com Deus.
É isso que Deus se agrada. Então a Bíblia, ela só chegou na nossa mão. A gente só tem conhecimento do que aconteceu porque eles tiveram é, essa, essa certeza de passar, sabe, uns para os outros para chegar no dia de hoje. Vai. Eu quero falar aqui somente do verso primeiro. Eu só separei 3 versos aqui nessa manhã para falar sobre aquilo que é necessário ser dito, tá? O verso primeiro diz assim: ó Deus, na minha versão aqui, estou na King James atualizada hoje, tá? Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Então aqui tem uma discrepância de tempo, passado distante, só que as pessoas, como foi dito aqui por ela, elas foram passando de geração em geração, ok? Então os feitos de Deus, eles são passados de geração em geração. É importante ressaltar isso aqui. Em algumas versões, nessa versão que eu estou lendo aqui, tá, contaram os grandes feitos que realizaste na época deles. Em outras versões está escrito relataram. A palavra relataram no hebraico é kafar, que tem um sentido de recontar, ou seja, a pessoa ouviu alguém falando e ela está contando também para outras pessoas, uma geração posterior à dela, possivelmente os filhos, obviamente, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração aqui nesse momento é que o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que ainda faz. Aleluia. O mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que ainda faz. Ainda faz, tá? Glória a Deus. Então ele está relatando aqui uma coisa que Deus fez para poder suscitar a fé no coração de quem estava ouvindo ele agora, dizendo, olha só, Deus operou no passado e ele não mudou, continuou operando no presente também. É interessante falar sobre isso aqui, porque nesse momento tem pessoas aqui 6 e pouquinho da manhã observando a gente aqui nesse vídeo e em dúvida se Deus ainda faz, em dúvida se Deus ainda é o mesmo. E tem pessoas se perguntando aqui como é que vai ser o dia de amanhã delas, como é que ela vai conseguir de fato sanar um problema, conseguir de fato resolver uma situação. E você parou aqui nessa live para poder ouvir a voz de Deus aqui dizendo o seguinte, ó, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem e hoje, Aleluia. ele continua operando, tá bom? Tem gente aqui nesse momento que já foi alvo da provisão de Deus por conta de uma oferta que ela deu, por conta de um voto que ela fez, por conta de uma oração que você fez, tá? Você já vivenciou isso lá atrás, por que que você vivenciou isso lá atrás e está desacreditando que Deus continua fazendo no dia de hoje? Então, tem gente aqui nesse momento se perguntando, e a pergunta sua, eu creio muito nisso, está sendo respondida aqui nesse momento. O mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que faz agora. Você é fruto da fidelidade de Deus para a tua vida. Você pode até não ter sido fiel, mas Deus continua sendo fiel. Vamos lá? O que ele está falando, gente, testemunho que aconteceu aqui para que essas pessoas pudessem alcançar as promessas. Perceba, eles conquistaram a terra, ampliaram o seu território. Então, a obediência faz a gente ter o agrado do Pai, o texto fala sobre isso, no verso de número 3, por ele agradar ao Pai, por eles obedecerem, o cumprimento das promessas é consequência. Então, pega essa dica aí, tá? Do versos do número 4 ao 7 diz assim, ó, tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Verso 5, com teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Verso 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. 7, pois tu nos salvaste dos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Eu anotei aqui assim, gente. As vitórias deles eram resultados da confiança em Deus. Era uma geração, perceba, que ela não pode viver para sempre apoiando nas bênçãos dos seus antepassados. Era uma geração, agora, diferente. Eles sabiam do que Deus havia feito no passado, das promessas que eles herdaram, porque eles alcançaram a terra, eles viram os feitos de Deus. Só que quantas vezes nós, nos dias de hoje, fazemos como eles?
uma geração que se apoia na oração do pai, da mãe, na oração da avó, do avô. Só que Deus te parou nessa live aqui para você entender que você precisa ter hoje as suas próprias experiências com Deus. Chega de usar a sua mãe, a sua avó, enfim, pessoas e falar dos feitos que essas pessoas te contaram. Deus está chamando você para você ter as suas próprias experiências. Então eu anotei aqui assim, eu já passo a minha oportunidade para ele. O manejo de armas humanas de guerra em si não traz a salvação na batalha. Olhar e confiar no Senhor é que nos garante a vitória e a salvação. Então, quantas das vezes a gente acaba querendo, nossa geração de hoje, fazer tudo com a nossa força do nosso braço. E Deus está falando, não. É a confiança no Senhor que vai te fazer ter experiências, testemunho, vitórias para contar. Isso aí, o verso 6, eu só falo sobre ele, diz assim, essa é a minha versão. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. É simples. O salmista aqui está dizendo que as habilidades dele não sobrepõem a sua dependência de Deus. Aleluia. Só isso. Forte. As habilidades dele não sobrepõem a sua dependência de Deus. Tá bom? As suas habilidades não sobrepõem a dependência de Deus. Eu coloquei uma frase aqui, ó. Manejar arma não tira a dependência do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E aqui, obviamente, eu falo aqui de uma forma análoga, não estou falando aqui de arma de fogo, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando sobre isso aqui, não. Nesse caso aqui era arco e espada, tá? Dentro do contexto do que o Salmo está abordando. E eu falo aqui acerca da arma que a gente tem em mãos, que é a Bíblia Sagrada, é uma arma, tá? É comparada, por exemplo, com espada, né, na própria Bíblia Sagrada. Então, gente, não é porque você maneja bem aquilo que está na tua mão que você pode perder a dependência de quem é Senhor dos Exércitos. Você pode até fazer parte de um exército, mas tem alguém que é general e manda muito mais do que você. Aleluia, glória a Deus. O nome do Senhor é poderoso para destronar os inimigos, gente. Essa é a arma que a gente precisa usar nos nossos dias de hoje, tá? Vamos lá, do verso 9 ao 16 diz assim, ó. Agora tu, porém, nos rejeitaste, nos expuseste à vergonha, e já não acompanham os exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhastes entre as nações. Vende por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos. De escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha. Antes os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. O que eu anotei aqui desse versículo aqui, 9 ao 16, gente? Perdão, eu tô com muita alergia. Minha rinite tá atacada. Me ajuda aí, vai dando glória, vai orando pela minha vida. Eu anotei aqui assim, ó. O salmista, ele faz uma transição. Você tá percebendo que você tá lendo uma coisa, parece que tá falando de um assunto, daqui a pouco ele faz uma transição. Ele passa de um passado de glória, porque se você for observar o que ele está contando no passado ali, o que ele está trazendo à memória dos seus antepassados, é só coisa boa, é só vitória. Então ele faz uma transição de um passado de glória para um presente que ele está vivendo agora de vergonha e humilhação. Então o cenário presente aqui que ele está observando é isso, é um cenário de vergonha e de humilhação. Então esse salmo ele mostra que eles estavam cantando, porque o salmo é um cântico, só que um cântico de dor, de tristeza. Quantas das vezes a gente está enfrentando problemas, lutas, e a gente às vezes tem um cântico na nossa boca, e o nosso cântico ele expressa a realidade daquele momento. Já percebeu? Acontece isso na nossa vida. Tanto que no versículo 9, que nós lemos aqui, o salmista mostra e declara que o exército de Israel, ele se prepara para a batalha com as suas armas, mas Deus não vai com eles. É isso que está no verso 9. Porém,
tu rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanha os nossos exércitos. Ou seja, eles estão preparados, eles estão ali preparados para guerrear, para a batalha, eles estão todos equipados, só que Deus não está com eles. Então, com isso, eles sofrem o quê? Derrotas, vergonhas, porque não adianta você ter um exército preparado se Deus não está com você. Não adianta você ir para algum lugar se Deus falou que não é para você ir. Não adianta você continuar a algo que Deus está falando que não é para você ir. Então entenda, se Jesus não for o líder, os nossos esforços serão inúteis. Por mais que você trabalhe, por mais que você queira fazer, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, no seu ministério, seja uma obra, visitação, pregação, seja lá qual for, sem a ajuda divina, a derrota ela é certa. Então, antes, Israel, ele era temido. Quando você observa, Israel no passado, ele era temido pelas suas conquistas. As pessoas só de ouvir as conquistas de Israel já temiam. Só que agora, no presente, aqui o salmista está falando que eles eram motivos de riso e zombariam entre as nações. O que você escolhe? Estar com Deus ou sem Ele? Então não vá para uma batalha, não enfrente algo se Deus falou que não é para fazer. Ele não vai te acompanhar. Você pode ter certeza que você vai ser motivo de vergonha e escárnio. É forte essa palavra. Prossegue aí. Vamos lá, verso de número 17 ao 22. Me ajuda aqui. Para fazer a leitura para mim, amor, para sua mandarim. 17 ao 22. Vamos lá, gente. Diz assim o texto sagrado. Tudo isso sobreveio a nós sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti, tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Pois ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Fidelidade é inegociável. Se eu fosse você, anotava essa frase, guardava, colocava na porta da sua geladeira. Mas a gente precisa entender e viver esse princípio, que fidelidade a Deus é algo que é inegociável. Então, o sofrimento de Israel aqui, que o salmista está apontando aqui, não foi devido a pecado. Não foi. Tem sofrimentos que a gente passa que não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com decisões nossas e claras e a gente vai colher, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, não foi devido a pecado. O salmo aqui, ele é claro. Eles eram fiéis. Eles eram fiéis. Então, aqui trata de sofrimento, e aí Deus me fez lembrar. Sofrimento dos justos, o sofrimento que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. O sofrimento de Jó. Vários mártires na vida que sofreram, morreram, entregaram sua vida por quem? Por Jesus. Então, tudo que veio sobre esse povo aqui era para fazer o povo de Deus suportar com fidelidade. Deus, ele deve ser inegociável. Então, no meio das lutas, no meio das dores, nós precisamos entender que precisamos continuar a ser crentes, firmes. Então, eu vou chamar de santos, porque a Bíblia coloca a igreja como santos, nós sofremos não é pelo pecado, mas pela justiça. Nós sofremos pela verdade. E os sofrimentos são terríveis. Quantas lutas a gente passa, quantas provações a gente passa, mas por que a gente passa isso tudo? Para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é na nossa fraqueza que somos fortes. Porque Ele, é a glória dele que vai ali trazer vida pra gente, tá bom? Então foi isso que eu aprendi aqui, eu já entrego a minha oportunidade. Vai. Bom, só vou agora no verso 26. Tu vai falar sobre o verso 26 também? Aí, não, pode falar. Verso 26 somente, a gente encerra o nosso devocional de hoje, que diz assim o texto sagrado, 26. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Então aqui, gente, por que o salmista aqui nesse momento está implorando por ajuda? Se no início ele engrandece ao Senhor, ele está implorando por ajuda agora porque, como foi dito aqui, parou esse engrandecimento
em certos versos, ele passou agora a relatar as situações dificultosas que ele estava passando, né? Então, por que o salmista está implorando ajuda aqui? Não se sabe ao certo o porquê. Possivelmente seja essas questões, obviamente, que aconteceram nos versos anteriores aí que foram lidos. Uma coisa é certa, gente, Deus permitiria ou permitira que seu povo passasse por isso. Talvez para glorificar o nome dele, talvez para que o povo se voltasse para ele, e talvez para que Deus pudesse ensinar alguma lição ao seu povo. Então, gente, o que a gente tira dessa lição aqui, encerra o nosso devocional, é que independentemente da situação que você esteja passando nesse momento, Deus nunca perdeu o controle disso. Aleluia. E a nossa vida está na mão dele. É isso. Meu Deus, é forte. Gente, pessoas fiéis também vão sofrer pelos infiéis. Então, se você anda perto, anda junto de alguém, você também está sujeito a colher o furacão que está acontecendo no vizinho, tá? Então, mas pense também, tudo isso pode ter um propósito do Senhor para salvar aquele que está perdido, aquele que é infiel. Então, quem sabe não seja o teu testemunho, não seja a tua vida, que vai ali trabalhar, que vai ser o canal do Senhor Deus para edificar o nome dele, tá? Que Deus abençoe. Isso aí, gente. Vamos encerrar, porque a gente está no nosso horário já. Lembrando que amanhã tem uma outra novidade também. Estaremos voltando nessa terça-feira, 10 da manhã, no YouTube, ao vivo, com o nosso panorama bíblico, tá? Tá parado já tem um bom tempo. E nós estamos voltando amanhã. E na sequência são os livros da Bíblia, de forma muito simples, de forma exegética. E amanhã falaremos sobre o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, tá? Não perca, vai ser bênção para a glória de Deus, tá? Se você ainda não acompanhou o panorama, ele acontece ao vivo e você pode fazer pergunta lá na hora, tá? Mas vamos lá. Karina, eu nunca assisti o panorama bíblico. O que eu faço? Entra lá no canal Playlist. Isso. Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. A gente foi, Isso, livro lá. por livro, maratona. Vai aprendendo a Bíblia junto com a gente aí. Tem vários comentários. Tem dias que é forte, mas vai ser bênção para a glória de Deus. Deus é bom. Amanhã 10h07. 10h07. Amanhã, 6h07, estaremos aqui de novo com o Devocional. E 10h07, dobradinha, Karine e Fábio. Deus abençoe, tá? Beijo. Vamos orar pra gente finalizar. Ora aí pra gente poder finalizar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de leitura da tua palavra, de estarmos juntos em comunhão, Senhor Deus, de estar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Pai, nos dê um dia abençoado. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, a todos aqueles que estão com a gente aqui agora, ao vivo, Senhor Deus, e aqueles que vão adentrar depois também. Abençoa da mesma forma, prospera, que o seu dia, Senhor Deus, a sua semana seja abençoada para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, crendo em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Beijo, Deus abençoe, paz de Gente. Cristo. Até amanhã.